Então, nós já comentamos de onde que saem os imigrantes, né, que vão até a Europa. Na aula passada nós terminamos, então hoje nós temos ali muitos imigrantes que saem da Síria em direção à Europa. Por quê? Devido à guerra civil, os conflitos, né, a crise econômica que a Síria está passando, econômica e política, a Síria está passando. Então eles acabam saindo, vão até a Turquia, da Turquia eles acabam se direcionando para a Europa. Principalmente a entrada deles é por onde? Principalmente ali pela Grécia, né? Tem o mar Mediterrâneo, por onde eles passam, eles andam nesses coiotes, né? Esses barquinhos infláveis, eles andam, acabam indo, muitas vezes, muitos acabam morrendo no mar, por quê? Porque não tem uma estrutura, são muitas pessoas que estão andando num único barco, né? E essa falta de estrutura, falta de segurança, muitas vezes acaba que eles perdem a vida, tá? Então, a grande maioria, hoje, a grande maioria dos imigrantes são imigrantes refugiados, tá, gente? Eles saem da Síria, passa ali por um momento, um estresse, né? Dessa guerra civil que eles estão passando. Além da guerra civil, tem os conflitos, a crise econômica, né, e política que está assolando o país. Então, é um dos fatores, né, que faz com que essas pessoas deixam seu país de origem. Então, a Força Externa de Fronteira realiza frequentes operações com o intuito de interceptar os fluxos de imigrantes nessas rotas, especialmente no Mar Mediterrâneo. Tá? A Frontex, ela vai... o que acontece? Alguns governos da Europa, eles não estão aceitando mais imigrantes, tá? Devido à quantidade que está entrando nos países ali da Europa. Então, o que acontece? Alguns governos, eles acabam acusando, né, principalmente ali alguns países, pela União Europeia, ter ali todas as fronteiras dos países abertas, então fica mais fácil os migrantes entrarem ali nesses países que fazem fronteira com o Mar Mediterrâneo, fica mais fácil para esses imigrantes entrarem, né? Porque alguns países têm fronteira aberta. Então, quando eles entram dentro de um país, que nem a Grécia, o que vai acontecer? Fica mais fácil para eles seguirem em frente até o destino. E muitas vezes o que acontece? O destino deles é o quê? Alemanha, França, Inglaterra, né, que é o Reino Unido, são esses países, porque devido o alto grau ali de desenvolvimento, tá? Suíça também é um dos destinos dessa população. Devido ao alto grau de desenvolvimento, as indústrias que possuem, essas pessoas acabam querendo entrar nesses países. Como o trânsito de pessoas, como o trânsito entre os países que integram a União Europeia é facilitado, imigrantes ingressam ilegalmente na região. É isso que acontece, tá? Muitos imigrantes, eles acabam entrando nesses países, tá? Eles acabam indo por quê? Devido ao alto grau de desenvolvimento que nem eu falei. Esse fluxo de pessoas, então, são principalmente da origem de países que solicitaram asilo, tá? Nos países da União Europeia, onde que nós temos ali, ó, da Síria, aproximadamente quase 106 mil pessoas pediram asilo, Afeganistão, Iraque, são os três ali, Nigéria, são os que mais pedem asilo para esses países. Por que eles pedem asilo? Devido aos conflitos internos que tem. Afeganistão, todos esses países que tem ali, Afeganistão, Iraque, Nigéria, Paquistão, Eritreia, Albânia, Bangladesh, Irã e Guiné, todos esses países, eles estão passando ali por algum conflito interno. Não precisa ser uma guerra civil. Muitas vezes esses países têm o quê? Perseguições políticas, perseguições religiosas, perseguições ali,
muitas vezes da orientação sexual também tem. Então, muitos desses países, devido ali serem países muito rígidos, né, terem uma cultura muito rígida, algumas pessoas acabam o quê? Pedindo asilo em outras regiões. E essas regiões que eles pedem asilo são qual? São principalmente essas que têm ali um desenvolvimento maior, né? Alemanha, Áustria, França, Holanda, também tem muitos vão para a Itália, tá? Reino Unido. Então, eles pedem asilo para esses países, certo? Então, essas pessoas, elas não se sentem bem onde que elas estão morando e elas querem uma oportunidade, né, para mudar ali de vida. Então, esse fluxo de pessoas, e muitas vezes eles acabam sendo obrigados a entrar ilegalmente, né? Se eles entram ilegalmente em um desses países e são pegos, o que que acontece? Depois eles são deportados, né? Eles são deportados para o país de origem. E isso acontece muito. É a mesma coisa que acontece ali nos Estados Unidos, tá? É o mesmo esquema, é a mesma linha, né? Que eles seguem nessa questão de ilegalidade, tá? Por isso que quando vai entrar num país desse, se você está ilegal, daí você tem que se cuidar, ver onde que está indo, para quê? Para que você não seja deportado, certo? Alguma pergunta, alguma questão, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Aí nós temos a distribuição da população europeia, tá? Então, a Europa Ocidental é uma das regiões com maior densidade populacional do mundo, tá? Ela tirando a parte mais ao norte, né, da Europa Ocidental, Espanha e Portugal, o restante da Europa, e aqui a Islândia também, né? O restante da Europa, ela é bem populosa, né? Tem uma grande densidade populacional. Vocês observar, acima de 26 habitantes por quilômetros quadrados. A distribuição da população não é uniforme também, tá, pessoal? Por que que não é uniforme? Porque a gente tem o quê? Muitos lugares, que nem ali as porções localizadas na Escandinávia, né? Península Ibérica, Península Itálica apresenta uma menor densidade populacional, tá? Por quê? Devido ali às questões climáticas, né? Tanto nessa parte a gente tem o quê? A questão climática mesmo. É uma região polar, uma região muito fria. Então, claro, né? A população vai ser menor nesses locais. Por quê? Porque ali o acesso da alimentação é mais restrito, né? Devido às condições climáticas, tá? Nessa área aqui também nós temos na Europa, ali em Portugal e na Espanha, a mesma coisa, né? Clima mediterrâneo, 2 estações no ano, né? Mais ao interior, nós temos aqui também algumas montanhas, cordilheiras, tá? São lugares onde que se vocês quiserem observar lá na página 352, nós temos ali o relevo e a hidrografia nessa região, né? Onde que nós temos ali a Cordilheira Bética, tem a Península Ibérica, montes Cantábricos, né? Os Pirineus, Cantábricos, os Pirineus. Então, são lugares onde que nós temos um relevo mais acidentado. Tendo esse relevo mais acidentado, a população dificulta também o acesso das pessoas estarem morando nessas regiões, tá? E já na parte central, nós temos o que? Uma elevada densidade populacional nessas áreas. Por quê? Devido ser ali o quê? Nós temos um relevo mais plano, né? Planícies. Nós temos ali planalto, que não é tão alto, não é tão elevado também, tá? E isso faz o quê? Faz com que essa região seja uma região mais povoada, uma região que tem ali a produção agrícola, né? A Europa em si, ela tem muitas cidades pequenas e médias, tá? Então faz com que temos ali a produção agrícola também pode ser ali um dos fatores que ajuda também essa população morar mais ao centro da Europa, da parte da Europa Ocidental, tá?
Isso dali também vai ajudar na distribuição da população, certo? Se vocês observar, toda essa parte central da Europa, toda essa parte aqui, a gente tem o quê? Planícies e planalto, né? Onde que você vai ter uma altitude de até de 200 a 1.000 metros. Em alguns pontos vai ter 1.000 metros de altitude, mas a maior parte é de 200, fica ali entre em torno de 200 a 500 metros de altitude, tá? Na parte do Reino Unido também, as altitudes são baixas, tá, gente? Então, facilita ali o acesso da população, a moradia, a produção agrícola, a implementação de indústrias. Então, facilita mais, por isso que nós temos uma grande densidade populacional, tá, em toda essa área da Europa, certo? Abacate. Oi, Pedro. Ô, professor, E aí? eu tava caindo aqui. Aí eu troquei a internet tudo de boa, tá bom? Tá bom, então. Tranquilo. Então, apresenta populações majoritariamente urbanas, né? As cidades geralmente são pequenas e médias. Então, claro, que nós temos ali as grandes cidades que estão nesse continente, porém ela apresenta geralmente, né, ali cidades que são pequenas e médias. São próximas e elas vão interligar umas às outras, certo? Então, essa é uma característica da Europa. Tanto é, gente, que a agricultura familiar que nós temos aqui implantada no Brasil tem origem da Europa, tá? São os descendentes europeus ali, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, que vieram aqui para a nossa região, né? Eles que trouxeram essa cultura da agricultura familiar. O que seria essa cultura da agricultura familiar que a Europa trouxe para cá com os povos que vieram? É aquela forma, né, da família produzir tudo que ela precisa para seu sustento. O que sobra dessa produção vende para fora. Então, essa característica da agricultura familiar, ela vem da Europa, tá, gente? Essa característica das plantações ali, da população descendentes, né, de europeus, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, né, outras populações que vieram até aqui a nossa região, principalmente a porção sul do Brasil, eles trouxeram isso, onde que a família ia lá ter a sua criação para seu próprio sustento, plantar o que necessitava para se alimentar. A cultura ali de comer raízes também, a Europa, ela tem muito, porque devido ser um clima muito frio, eles plantam o quê? Muitas raízes, porque por baixo da terra não vai ter a perca do alimento, né? Então, batata, esse ramo da alimentação de raízes, eles trazem, veio também da Europa, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vamos ler aquele texto que tem na página 364. Na página 364, nós temos lá o texto: os refugiados, os requerentes de asilo e a xenofobia. Quem pode começar a ler para mim lá na página 364? Maria Eduarda, começa para mim? Segundo acordos e convenções internacionais, qualquer pessoa pode solicitar asilo em outro país se o motivo para o deslocamento é repressão política, perseguição étnica ou religiosa e guerras em seu país de origem. Quando a alegação é comprovada, o indivíduo é considerado refugiado e não pode ser deportado. O indivíduo que diz ser refugiado, mas cuja alegação não foi comprovada, é requerente ao asilo. Isso. Então, pessoal, o asilo, quando a gente pede asilo em algum outro país, é quando o país que a pessoa está saindo, ela está passando por alguns problemas, tá? Perseguições, repressão. Só que para conseguir
esse asilo tem que ser comprovado o que ela está falando, tá, pessoal? Se for comprovado, aí ele ganha, aí a pessoa ali consegue o asilo e vai para outro país, certo? Eric, você pode continuar? Tá. Os países da Europa Ocidental, em razão de seu grau de desenvolvimento e proximidade com regiões políticas e economicamente instáveis da África e do Oriente Médio, são os que recebem o maior número de solicitações de asilo. Vou continuar aí. Uhum. Muitas pessoas que migram por questões socioeconômicas alegam ser refugiados. E os países que lidam com a solicitação de asilo processam os pedidos lentamente. Isso, então tem ali esse processo, né, de pedido de asilo, são muitos pedidos, então eles vão mais lentamente para quê? Para ter um menos número de refugiados no país, tá? Ana, você pode continuar? A situação vem causando atritos entre os países membros da União Europeia. Isso ocorre porque, de acordo com a Organização de Dublin, o imigrante que se diz refugiado é obrigado a solicitar asilo ao primeiro país europeu do qual ingressa. Consequentemente, os países que estão na rota de entrada dos imigrantes ilegais arcam com um número cada vez maior de pessoas requerendo asilo em seus territórios e defendem que os países que se tornam o destino final dos imigrantes respondam pelas solicitações. Isso, então nós temos ali a União Europeia, ela recebe muitos imigrantes, né, devido à sua condição, né, devido o seu desenvolvimento. Querendo ou não, quanto mais desenvolvimento um país tem, mais ele vai atrair imigrantes. Por quê? Porque tem uma saúde boa, educação boa, né? Então as pessoas elas vão ter interesse em morar naquele local. Laura. Imigrantes ilegais na Europa vivem sob constante risco de deportação. Não têm visto para trabalhar, ocupam subempregos e vivem em condições precárias. Mesmo aqueles cujo pedido de asilo é atendido sofrem muitas vezes em função da xenofobia, preconceito contra estrangeiros que vem crescendo em muitos países europeus. Isso, a xenofobia, gente, ela vem crescendo na Europa porque, como todos os lugares, a Europa também ela passou ali no início do século XXI por uma crise, né? Uma crise econômica, uma crise que assolou todo o mundo, né? Não só a Europa, como todos os países em si. Com essa crise, a xenofobia ela acabou crescendo, né? Que é esse preconceito, mas ela acabou crescendo por quê? Porque as pessoas, os descendentes, né, do seu país, os habitantes do seu país ali de origem, o que acontece? Essa população ela fica com medo de perder o emprego para os imigrantes. Por quê? Porque, querendo ou não, a mão de obra de um imigrante ela se torna mais barata do que a própria população. Então, acaba tendo esses conflitos, né? Acaba crescendo esses movimentos ali, esse preconceito, né? Entre a população do país com os imigrantes. Tá? Isso dali, que nem nós temos aqui uma imagem, né, na fotografia, pessoas em protesto contra a xenofobia em Barcelona. Tá? Muitas pessoas são contra, mas ali tem muitas pessoas que são a favor, que tem esse preconceito, né? Então ali a gente tem esse conflito ali, né? Esses movimentos contra e a favor ali os imigrantes, os estrangeiros. Tarde, você pode ler o último parágrafo? Tá. Atualmente na Europa Ocidental, que a xenofobia se manifesta de forma mais intensa. O sentimento xenofóbico está relacionado a diversos fatores, como a crise econômica vivenciada por muitos países da região nos últimos anos e os conflitos étnicos, políticos ou com base religiosa.
e em função do temor em relação aos atentados terroristas, muçulmanos vindos do Oriente Médio são os que mais sofrem preconceito. Isso, então nós temos ali muitas pessoas, uma grande parte dessa população não vem do Oriente Médio, né? E eles acabam ali, devido aos atentados que nós tivemos ali, alguns atentados na Europa mesmo, também nos Estados Unidos, através ali dessa população do Oriente Médio, aí acabam com que essa população tenha ali um certo receio, tendo ali uma preconceito, né, com esses imigrantes do Oriente Médio. Isso dali acontece, gente, isso daí não acontece só na Europa não, tá? Acontece em todos os lugares. Aqui no Brasil também acontece, tá? Não vamos dizer que só na Europa acontece, que só nos Estados Unidos acontece, não. O Brasil, país emergente, também recebe muitos imigrantes, tá? E nós temos fronteira aberta, não tem tanta fiscalização como na Europa, nos Estados Unidos. Porém, sofre sim muito preconceito ali com imigrantes, tá? Até aqui na nossa própria cidade, muitas vezes as pessoas têm ali preconceito com os imigrantes que vêm de fora do país, principalmente ali com haitianos, senegaleses, venezuelanos. Tem bastante preconceito com essa população que mora aqui em Palotina, que vieram de fora, tá? Então, isso dali é chato, né? Se a gente tivesse na pele dessas pessoas, a gente ia sofrer do mesmo jeito, tá? Na página, para finalizar essa parte do capítulo, nós temos lá a página 366 e 367, certo? Vamos fazer essas questões, são três questões, tá? A número 1, a 2 e a 3, da página 366. Só que a número 3, as respostas lá para assinalar, está na página 367, tá? A número 4, não precisa fazer, tá bom? A número 4 não precisa, só faz a 1, a 2 e a 3. Página, prof. 366, apostila 3. Professor, Oi. em questão dessa xenofobia aqui, tipo, já me contaram que, assim, por conta da religião, eles têm muito, pra eles, assim, mulheres que estiverem com, tipo, com shorts ou com um corpo aparente, por conta de algumas religiões, eu acho que islâmicas, eles acham que eles têm o direito de passar a mão. Uhum. E aí, por isso que, tipo, muitas mulheres na Europa, tipo, quando vem uma pessoa que parece de lá, que nem tem brasileiros que às vezes quando vão pra lá se assustam, que elas meio que fogem deles. Porque elas não estão podendo processar se um cara começar a passar a mão nela, porque eles processam elas de xenofobia. Uhum. Tipo, então, isso dali acontece mesmo, tá, gente? Por quê? Porque pessoas ali que vêm do Oriente Médio, a cultura deles, ela é bem rígida, tá? A mulher, por exemplo, claro, deu uma melhorada, porém não é aquela melhorada assim, uau, tá ótimo. Porque as mulheres islâmicas, o que acontece? Dessa religião, do islamismo principalmente, né? Elas têm o que muito antigamente, o que elas só poderiam mostrar os olhos, nem o rosto elas poderiam mostrar, certo? É só essa região aqui, ó, só aqui que aparecia. Não poderiam sair nas ruas, sempre ficavam em casa, tanto é que os homens, principalmente ali nos países do Oriente Médio, eles tinham o quê? 5, 6 mulheres, tá? Dependendo, tinha uns que tinham 10. Os pais dessas mulheres, eles pagavam uma casta para esses homens receberem ela. Tem toda essa questão. Aí, claro, quando elas vão para um país assim que tem uma maior liberdade, acontece muito isso, né? Elas sempre têm que estar ali se prevenindo, sempre têm que estar ali se cuidando, né? Para não acontecer. Muitas vezes estão ilegais, né? Fogem do seu país de origem, estão ilegais, aí elas têm que além de receber, que nem a Laura falou ali, um processo por xenofobia, né? Além disso, elas têm que ainda se cuidar para não ser deportadas para o seu país de origem novamente, porque muitas vezes elas são ilegais no seu país, tá, gente?
ali é complicado essa questão. Da religião, né? Que nem a religião islâmica ali do Oriente Médio, é bem complicado. Bem como que eu posso dizer para vocês? É bem difícil mesmo, sabe? Nessa questão. Certo, minha gente? Deu uma mudada, né? As mulheres já conseguem entrar no mercado de trabalho, mas com todos aqueles requisitos, né? Sempre tem que estar se cuidando. Então, façam lá as atividades 1, 2 e 3 até as 8. Se der, a gente corrige hoje, senão a gente corrige na terça-feira. Não esqueçam, tá? Avaliação dia 3. Eu vou cobrar até essa parte, até a página 365. Aí da página 368 em diante a gente faz um trabalhinho. Em relação à distribuição da população na Europa Ocidental, complete corretamente as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, nós temos central, baixa, norte e maior. Tá? Então, o clima rigoroso é um dos motivos da porção do extremo. Quem que fez? Pode falar, Norte. Ana. Norte, muito bem, João Pedro. Norte, do extremo norte. Então, o clima rigoroso é um dos motivos da porção de a porção do extremo norte da região próxima ao Círculo Polar Ártico apresentar Baixa. baixa densidade populacional. Certinho. Parabéns, Tardes. De modo geral, a Maior. densidade populacional pode ser verificada em áreas da porção Central. isso, central da região. Então, ali como o clima é muito rigoroso na porção norte do continente europeu, a densidade demográfica vai ser menor mesmo. E outro fator ali da densidade demográfica ser maior na porção central é devido ali às condições, além da climática, a condição do relevo também ser favorável ali para produção, construção de cidades e tudo mais. Beleza? Gente, tá acabando, tá? Semana que vem a gente corrige a 2 e a 3 e a gente dá continuidade no conteúdo. Bom final de semana para vocês. Se cuidem, não vou passar tarefa. Fica aí de boa final de semana. Só estudem para avaliação. Quem quiser dar uma revisada, vai ser até a página 365, tá, pessoal? Belezinha? Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Se cuidem. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.